Nossa Senhora Aparecida, e eu queria começar contando a história. Como começou essa história? E é muito interessante. É diferente das outras aparições, diferente da aparição de Fátima, diferente da aparição de Lourdes, diferente, enfim, de Guadalupe. Guadalupe é a mais antiga, assim, dessas famosas, porque a Guadalupe ocorreu em 1531, ou seja, no início da colonização da América. E foi por um motivo muito especial. Isso já é um tema para uma outra aula. Eu fiz uma live um tempo atrás sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Muito interessante. E Nossa Senhora Aparecida também é um pouco antiga comparado com essas super famosas que são Fátima e Lourdes. Então, Fátima é de 1917, que coincide e tem até a ver com a Revolução Russa, que foi também 1917. Depois Lourdes, 1800, puxa, agora não a certeza, mas acho que é 1858. E Aparecida, 1717. Então é anterior a essas Fátima e Lourdes, não a Guadalupe, que é bem antiga mesmo. E como é que foi que aconteceu? Muito simples, a história é muito simples, mas ao mesmo tempo nós vamos ver que tem muita coisa sobrenatural. Tem coisas assim que você fala, puxa vida, não poderia acontecer isso. Tá? Então, como foi? Vou ler aqui, ó. Em 1717, uma imagem simples e quebrada transformou a fé de um povo até receber o título de padroeira do Brasil. Tudo começou quando os pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia foram encarregados de conseguir peixes para o banquete que a vila de Santo Antônio de Guaratinguetá iria oferecer a Dom Pedro de Almeida e Portugal, que na ocasião ele era conde de Assumar e também era governador da província de São Paulo e Minas Gerais. Então, era o governador dessa província, ele estaria de passagem ali por aquela região onde está Aparecida, né, o Santuário de Aparecida, e eles estavam preocupados em preparar, né, um banquete, preparar uma refeição para ele. Então, esses pescadores foram até o rio para ver se conseguiam pegar alguns peixes. Bom, eles fizeram inúmeras tentativas, não conseguiam nada, e de repente, eles puxaram a rede, e o que que veio na rede? Veio a parte de baixo do corpo de Nossa Senhora Aparecida, do pescoço para baixo. Até aí tudo bem. Imagina, né? Você joga uma rede, você pode pegar de tudo que pode ter ali no rio, né? Mas continuavam tentando pegar peixes, não conseguiam, e uns 500 metros abaixo, talvez sejam menos, mas é por aí, descendo o rio, eles jogam a rede de novo, e o que acontece? Vem a cabeça dessa imagem. Que coisa! Como é que pode? Quer dizer, numa mesma ocasião, lançam a rede. Imagina quantos pescadores já haviam pescado naquele rio. Aí é um rio, né? Imagina você jogar uma rede e achar uma cabeça, né? Uma cabecinha, porque a imagem é bem pequenininha de Nossa Senhora Aparecida. E a rede devia ser muito, vamos dizer, estreitinha, né? Enfim, os quadradinhos ali, né? Para que viesse a cabeça. Mas o fato é que veio o corpo e dali a um pouco, a metros abaixo, vem a cabeça. Bom, eles já ficaram um pouco surpresos com isso. Mas o que acontece? Com a imagem dentro do barquinho, eles lançaram novamente a rede
E aí começaram a pegar peixes em abundância e começaram a ficar surpresos, porque até então não conseguiam pegar nada, e agora, depois de terem encontrado o corpo e depois a cabeça, começam a vir bastantes peixes. Muito bem, então eles levaram os peixes para o banquete e entregaram os 2 pedaços da estátua para uma senhora chamada Silvana da Rocha Alves, que era esposa do Domingos Garcia. Então, os pescadores eram João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia. O Domingos Garcia era marido da Silvana e o João Alves era filho deles. E o que eles, como estava lá o pai e o filho, eles decidiram deixar aquela imagem lá com a esposa. E, e o que acontece? Ela deixou ali, num lugar, ela grudou a cabeça e o corpo com um pouco de cera, e, e aí, depois de um tempo, ela colocou aquela imagem dentro de uma caixa. Né? E aí, depois de umas horas, ela começou a ouvir um barulho que vinha dentro daquela caixa. E ficou incomodada, porque aquele barulho não parava. E aí, depois disso, ela foi comentar com o filho, daquele barulho, e o filho falou assim: então o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos rezar o terço todas as noites. E a Silvana, a sua mãe, concordou, e eles até convidaram os vizinhos para rezar o terço. Já sabendo um pouco da história, que haviam encontrado uma imagem de Nossa Senhora, que tinham feito uma pesca abundante, e que antes não pegavam nada, e que estava tendo barulho quando Nossa Senhora estava dentro lá da caixa, o padre ali do vilarejo, ele pediu para pegar aquela imagem e levar para a igreja. Na verdade, o vilarejo era Guaratinguetá. Então, pediu para que fosse deixada a imagem lá na igreja de Guaratinguetá. E assim foi feito. Só que no dia seguinte, vejam só, a imagem reapareceu na casa da dona Silvana. Né? E E aí o padre, ele desconfiou do João, marido da Silvana, que havia pego a imagem lá na igreja e devolvido para sua casa, levado para sua casa. Só que ele não tinha feito isso. E o que ele fez? Ele prendeu o João. Prendeu, colocou ele na cadeia. Veja só. E aí ele passa aquela noite na cadeia, no dia seguinte de manhã, né, bom, pegando novamente a imagem, né, levando lá para a igreja. No dia seguinte de manhã, a imagem desaparece de novo e vai aparecer na casa da dona Silvana. E aí o padre se dá conta de que não tinha sido João, porque o João estava preso, e aí ele se dá conta de que aquilo já era um prodígio, já era um milagre. Né? A santa, diz aqui, né, foi levada outra vez à igreja e outra vez reapareceu como mágica na casa da dona Silvana. Se João estava preso, quem a levou? Ou a imagem tinha vontade própria? O padre, com isso, viu que era um prodígio que havia ocorrido. E então, na casa da dona Silvana, nasceu uma devoção, reunindo todos os sábados os moradores da região para rezarem o terço e cantarem a ladainha. Só que o que começa a acontecer? Por que essa imagem ela começa a atrair tanta gente? Porque começam a ocorrer milagres. Como é que é a história de um santuário? Por que uma aparição de Nossa Senhora? Vamos imaginar que Fátima, 1917. Se depois da história de Fátima não ocorressem milagres, muito provavelmente ficaria esquecida no passado a história de Fátima. Então, o que Nossa Senhora faz? Ela escolhe um lugar num país, então, a gente vai ver que todos os países têm a Nossa Senhora que é a padroeira daquele país.
e Nossa Senhora ela vai escolher uma imagem, uma história que vai dar origem a toda uma devoção e o santuário daquele país. Então, Nossa Senhora ela fez isso com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E aí começaram a vir milagres, milagres. Aí, então, foi crescendo o afluxo de pessoas, e aí decidiram fazer o primeiro oratório público em 1732. Então, foi 1717, uns anos depois, não muitos, já havia um oratório público. Bom, aí é interessante que um pouco mais adiante, sabe quem vai visitar já esse oratório e essa igrejinha dedicada a Nossa Senhora Aparecida? Dom Pedro I. Dom Pedro I. Então, ele fez uma viagem do Rio de Janeiro a São Paulo e passou no Santuário de Aparecida. Ele era o príncipe regente e quis rezar diante da imagem e prometeu que iria consagrar o Brasil caso resolvesse favoravelmente sua complicada situação política. Isso foi quando? Isso foi no dia 22 de agosto de 1822. Ou seja, o que aconteceria logo depois, um pouquinho depois, a independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822. Então, no dia 7, ele proclama a independência, como que resolvendo aquela complicada situação que Dom Pedro via que estava acontecendo. Mais tarde, o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina estiveram em 1843 e em 1865 na Capela de Aparecida para rezar diante da imagem. E interessante também que era comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida no dia 8 de dezembro. Dia 8 de dezembro é o dia da Imaculada Conceição, dia da Imaculada. Então, era esse dia que era comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida. Só que, a partir de 1868, passa a ser comemorada no dia 12 de outubro, como nós estamos até hoje comemorando. Que mais coisas que ocorrem ali? Então, aí, outra ilustre visita ao Santuário de Aparecida, a Princesa Isabel. A Princesa Isabel foi foi um personagem, né, muito importante, porque ela era muito devota de Nossa Senhora. Então, conta aqui a história que a Princesa Isabel quis participar das celebrações ao lado do seu marido, o Conde D, na esperança, isso foi em 1868, na esperança de obterem de Nossa Senhora a gravidez, a graça de uma gravidez. E aí, diz aqui, como é que estava a situação da princesa Isabel? Está aqui, ó. Ela já havia tido vários abortos. A primeira gravidez, que conseguiu levar até os 9 meses, foi frustrante, porque resultou no nascimento de uma menina morta, após um trabalho de parto difícil e muito doloroso de 50 horas. Olha só, onde 4 obstetras não conseguiam extrair o feto. E foi necessária chamava lá na época, uma craniotomia. Olha que coisa, que é um procedimento rotineiro na época que consistia na perfuração da cabeça da criança com o objetivo de reduzir o volume cerebral para a passagem do bebê. E mesmo assim, não deu certo. A menina morreu. Mas a princesa Isabel, sendo muito devota de Nossa Senhora Aparecida, pedia com muita fé o favor da santa e se dedicava, no mês de Maria, a limpar e adornar com flores frescas diariamente a igreja
de Petrópolis, onde morava. Um ano após perder a filha, a princesa foi até o Santuário de Aparecida, né, e deu à luz, conseguiu engravidar. Deixa eu ver aqui, deu à luz no dia 15 de outubro de 1875, após 13 horas de trabalho de parto, com 11 anos de casada, e aí nasceu Dom Pedro de Alcântara. O menino nasceu asfixiado em consequência do fórceps e sofreu lesões no braço esquerdo, que ficou com paralisia. Devido a esta lesão, ele foi apelidado de Mão Seca. Nos anos seguintes, a realeza brasileira ganhou outros 2 herdeiros, Dom Luiz Maria e Dom Antônio. Por 2 vezes durante o Império, a princesa se fez romeira da Santa e lhe ofereceu régios presentes. Então, o que ela ofereceu de presente em gratidão, né, a ter conseguido engravidar? Deixa eu ver aqui. Em 1884, foi quando ela foi para lá e dar já um primeiro presente. Feliz, vinha acompanhada não só do esposo, mas dos herdeiros. E a princesa novamente quis honrar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, oferecendo-lhe desta vez uma coroa de ouro de 24 quilates, 300 gramas, cravejada de brilhantes. E ela tinha dado um outro presente que eu pulei aqui, deixa eu ver, que foi, acho que um manto. Aí, exatamente. Antes, ela tinha doado um manto ornado com 21 brilhantes, representando as 20 províncias do Império, mais a capital. Bom, em 1888, um pouco depois, é inaugurada a Basílica Velha. Se vocês já foram a Aparecida, vocês vão ver que tem a Basílica Velha que está lá ainda, não é? E depois começou a ser feita a construção da Basílica Nova, que foi em 1900, deixa eu ver aqui, 1955, deixa eu só confirmar. Exatamente, 1955. Então, em 1893, a Basílica recebe o nome de Santuário. Então, a partir desse momento, começa a ser conhecido como Santuário de Aparecida. Depois, no dia 8 de setembro de 1904, foi coroada e passou a se usar a coroa e o manto azul marinho que já haviam sido oferecidos oficialmente pela princesa Isabel. 1955, a primeira pedra do novo santuário, que terminou agora recentemente, né? Se vocês vão lá, vocês vão ver. E nem sei se pode dizer que está acabado, porque aquilo está sempre sendo, enfim, mexendo aqui, mexendo ali. Em 2017, há 3 anos atrás, foram uns 300 anos de Aparecida, eu estava andando no carro e comecei a ouvir a entrevista de um jornalista da Globo chamado Rodrigo Alvarez. E ele estava falando na entrevista que tinha acabado de publicar um livro chamado Milagres. E ele contava como é que ele escreveu esse livro. Então, ele dizia que ele pediu ao Santuário de Aparecida o acesso a todo o acervo de relatos de milagres. Se vocês vão lá, por exemplo, tem a Sala dos Milagres, também chamada Sala das Promessas. A última vez que eu estive lá, eu fui conversar com uma moça que estava lá no balcão, porque lá nessa sala tem umas moças que ficam num balcão que elas vão recebendo todo dia graças alcançadas. E ali não para de chegar graças alcançadas, escritos, relatos de todos os tipos, e junto com algum objeto, né? Não sei se foi alguma coisa na cabeça, um pedaço de um cabelo, ou não sei o quê. Enfim, as pessoas vão deixando coisas, aquilo vai sendo catalogado,
né? E aí vai, né? Então, o Rodrigo Alvarez, ele teve acesso a todo esse acervo, ficou meses e meses estudando e escreveu um livro, né? Esse aí, o Milagres, selecionando 30 milagres, 30. E ele começa descrevendo nesses 30 milagres pessoas que estão vivas, que estão vivas. Né? E aí, então, eu fui lendo aquelas histórias e descobri o senhor Lorival, que hoje eu conheço ele. Né? O senhor Lorival é meu amigo e, na época, graças a Deus, tinha todo o nome completo dessas pessoas, né, que ele descrevia, o Rodrigo Alvarez. Eu procurei o nome dele na internet e achei o Facebook dele, mandei uma mensagem, ele respondeu, e aí começamos a conversar. Começamos a conversar. Mas muito bem, acabou passando este ano, depois eu tive a meningite e tal, acabei perdendo o contato, e este ano, faz uns 2 meses, eu entrei em contato novamente com ele, e agora estamos muito próximos. Bom, ele recebeu um milagre tão especial, mas tão especial, que foi aprovado pela Santa Sé. Um milagre aprovado pela igreja. E até hoje, nesses 300 anos, 303 anos de Aparecida, só há 3 milagres aprovados pela Santa Sé. 3 milagres. Um foi de um escravo, na época da escravatura. O segundo eu não lembro agora qual que é, e o terceiro é do Lorival. E esse milagre do Lorival eu posso contar um pouquinho como foi. Eu quero passar agora. Primeiro eu quero mostrar um que foi impressionante, depois ver um outro, quer dizer, vamos ver o do Lorival e eu vou explicar como foi o do Lorival. Então deixa eu passar aqui um filminho muito interessante de um milagre também de uma pessoa que está viva, e o Lorival sempre encontra esse rapaz chama Daniel, lá em Aparecida. Grande parte dos milagres do livro. Pois é, e a gente foi buscar algumas histórias que você contou aqui. Estão ouvindo? E como tem algumas pessoas ainda Sim. né? Nós vamos mostrar para você agora uma imagem impressionante, na verdade, né? É um objeto todo retorcido que parece uma escultura abstrata, olha aí. Mas, na verdade, é um capacete de um motociclista destruído pela roda de um caminhão. Essa peça está exposta lá na Sala dos Milagres, das Promessas da Basílica de Aparecida, apresentando mais um dos milagres extraordinários atribuídos a Nossa Senhora. Olhando para isso, dá para acreditar que, na verdade, o cara que está usando esse capacete aí danou-se, né? Mas olha o que virou isso. Olha o que virou isso, né? E aí ele sobreviveu do acidente, né? Ou não, né? Esse é um dos milagres escritos no livro. E o motociclista se chama Daniel Brito, é pedreiro lá em São Vicente, litoral de São Paulo. Foi atropelado por um caminhão enquanto pilotava a moto em dezembro de 2013. E a repórter Rosana Vale, da TV Tribuna de Santos, vai contar essa história pra gente. Daniel não sai mais de casa sem o terço que ganhou da mãe. Dona Jovenice tem uma família grande. É devota de Nossa Senhora. Reza todos os dias e nas orações pede a proteção da santa para todos eles. Ela crê que a fé salvou o filho. O policial que chegou primeiro no acidente não conseguiu entender como Daniel sobreviveu. Mas ele falou assim, olha mãe, só agradeça a Deus, porque nós não temos explicação nenhuma para dizer para a senhora por que o seu filho está vivo. Tantos anos a gente trabalha, mas nós não temos explicação por que o seu filho está vivo. No mesmo momento também o policial chegou lá, procurando para fazer a ficha, perguntando quem é o Daniel, quem é o Daniel. Aí eu levantei a mão, falei na maca, falei que era eu. Aí ele falou assim, com a prancheta, né? Ele vai fazer o boletim, ele, qual a data do seu nascimento? Aí eu falei 15/6/83, ele falou, não, você faz aniversário hoje, dia 16 de dezembro de 2013. Volta lá naquela época e descreve para mim qual foi a situação, o que você lembra? Eu lembro que eu saí da empresa, estava vindo nesse sentido da avenida, quando eu fui fazer a ultrapassagem do caminhão, ele simplesmente entrou com tudo aqui e eu entrei debaixo dele. Ele
me arrastou uns metros. E veio parar aqui? Daquela esquina, parar mais ou menos aqui no meio. Lembro que a roda veio me puxando, arrastando a minha cabeça. Lembro que aqui eu tentei levantar as mãos, empurrando a roda, e eu olhei para frente e falei, pelo amor de Nossa Senhora, não. Aí foi quando eu vi um vulto branco, uma mão me pegando, me envolvendo. E logo em seguida, exatamente aqui, eu me vi debaixo do caminhão em pé, e me vi morto deitado, com a roda esmagada na minha cabeça. Vi alguns pés, minhas pessoas, e uma voz de uma mulher falando assim, nossa, o rapaz morreu na hora, olha a cabeça dele como tá. Aí nesse momento eu acordei, já estava deitado exatamente do jeito que eu durmo de lado, o caminhão, sentido, se ele fosse continuar, não ia acontecer mais nada comigo. Um rapaz estava em pé ali naquela esquina, já veio correndo me socorrer. E isso tudo, quando eu olhei para o lado, o capacete estava lá debaixo da roda esmagado e eu ileso, graças a Deus, e a posição de Nossa Senhora. Daniel ainda usa a mesma moto do dia do acidente. No tanque, o adesivo de um terço. O capacete foi entregue no Santuário de Aparecida e foi por causa dele que a história desse milagre ficou conhecida. Eu levei do jeito que ele ficou debaixo da roda, do jeito que ele saiu debaixo da roda. Eu levei até o santuário, deixei lá com o meu testemunho de vida, com o meu milagre, né? Contando todo o acidente. Tchau, Deus abençoe vocês e Nossa Senhora proteja vocês sempre. O Leonete, obrigada, viu, Leonete, por ter falado com a gente, né? Que é um outro milagre, tem 47 anos o Leonete. Em 91, aos 21 anos, ele sofreu um acidente muito grave, ele trabalhava como lavrador, e ele caiu dentro de uma máquina colheitadeira de arroz em funcionamento. O Ival ficou 2 anos em coma. Ao acordar, ele estava com os cabelos e as unhas enormes e descobriu que estava paraplégico. 26 anos depois do acidente, ele hoje caminha normalmente e atribui o milagre à Nossa Senhora Aparecida. Muito bom. Impressionante, hein? Vocês viram o primeiro lá? Que aconteceu? Entenderam ou não? Né? Que ele foi parar debaixo do caminhão. Interessante que eu estava falando com o Lorival. Como ele sempre se encontra com o Daniel, ele falou um detalhe a mais que não aparece aí. Porque ele fala que a cabeça dele foi arrastada pela roda do caminhão. Só que o que aconteceu além disso é que as rodas do caminhão, várias rodas, ele falou de 6, eu não sei se era um caminhão, uma jamanta, passaram em cima do capacete. Foi passando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Foi passando em cima da cabeça dele. Né? Enquanto isso, ele estava sendo... Nossa Senhora estava colocando ele no colo, né? E deixando ele de pé e fazendo ele ver ele mesmo morto, e as pessoas falando lá, nossa, como é que pode? Olha a cabeça dele, morreu na hora e tal. Já está cheio de sangue, tudo isso. E de repente ele sai debaixo do caminhão, como se nada tivesse acontecido. Impressionante, impressionante. E, bom, do Lorival, como é que foi? Padre, diga. Tá cortando para mim. Tá cortando para mais alguém ou é a minha internet que tá ruim? Para mim tá super normal. Tá normal, tá bom. Então acho que deve ser mais da Solange, da Sol aí. Então, bom, do Lorival, como é que foi? Do Lorival foi assim, ele estava num dia, como falava aqui a Ana Maria Braga, ele estava numa colheitadeira de arroz aos 21 anos de idade, e essa colheitadeira deu uma pane, ele se levantou para ver o que estava acontecendo, e nessa hora lá deu um tranco, e ele foi parar nas pás que estavam em movimento. Então o corpo dele foi tragado pelas pás, e, bom, vocês podem imaginar o que aconteceu, né? Não sei como é que ele sobreviveu, mas o fato é que ele teve fratura craniana em diversos lugares da cabeça, enfim, todo o corpo ficou lá, enfim, muito, muito machucado, e a 4ª vértebra dele quebrou e a 5ª foi moída. Ficou em coma. Chegou uma hora que o pai dele pediu para os médicos desligarem os aparelhos. E o médico falou que não ia desligar. 2 anos e meio depois ele acordou.
E acordou, como fala aí Ana Maria Braga, com as unhas crescidas, o cabelo e tal. E aí o médico começou a conversar com ele e falou para ele que ele estava tetraplégico. Aqui ela fala paraplégico, mas ele estava tetraplégico. Ele estava tudo paralisado do umbigo para baixo, né? Do umbigo para baixo. E o que acontece? Ao saber essa notícia, o Lorival ele ficou profundamente revoltado. Profundamente revoltado. E com isso, ele tentou se matar 3 vezes. Né? Então, a primeira vez tentando enfiar esse ferro que você mede a altura no consultório, que você sobe numa balança e tem o ferro para medir a altura. Ele estava numa consulta médica e eu acho que talvez o médico deve ter falado para ele que ele ia ficar mesmo de cadeira de rodas, não tinha solução. Ele tentou enfiar o ferro no peito. E aí o médico percebeu e deu um chute na balança e já livrou ele desse momento. Aí passou um tempo, ele tomou veneno, mas não morreu. E aí passa um tempo, ele pegou uma arma, colocou ela na boca, né, o cano na boca e deu 5 tiros. E não saiu nenhuma bala. E depois dessa bala, ele contou uma vez que ela foi parar na delegacia, e lá na delegacia eles viram, estava perfeita, não tinha problema nenhum. Né? Então, não se sabe aí por que não saíram essas balas. E ele continuava revoltado até que o enteado dele falou assim: pai, mas o senhor não tem devoção à Nossa Senhora Aparecida? Por que o senhor não reza e tal? E aí ele, né, deve ter sido uma moção de Nossa Senhora, ele lembrou que tinha uma capela de Nossa Senhora Aparecida lá perto onde ele morava, que era em Bauru, na ocasião, e ele foi lá e disse que passou horas rezando, chorando, e aí ele teve uma moção, né, que foi essa, né? Então, se o milagre for ocorrer, vai ser no caminho. Então, o que ele pensou? Ele pensou em pegar a cadeira de rodas dele, reforçá-la, levou numa bicicletaria, num serragueiro lá e tal, deu uma super reforçada na cadeira de rodas e saiu da sua casa de Bauru para Aparecida, 556 quilômetros, uma coisa assim, né? E fazendo essa penitência, né? Essa peregrinação, rezando o terço e pedindo milagre no meio do caminho, né? E aí ele ia ser, como é que ele ia almoçar, jantar, isso ele pensou assim, vai ser lá no posto e as pessoas vou pedir para as pessoas, né, comida né, e vou tomar banho lá quando, enfim, nas situações que der e tal. E foi assim. E foi assim, na cara e na coragem. E aí ele sai, logo depois termina o acostamento da estrada que ele está, e vem um caminhão e quase já se choca contra ele. E esse caminhão para e começa a conversar com ele. Fala: você está louco? Como é que você está numa estrada aqui com uma cadeira de rodas e tal? Você está indo para onde? Não, estou indo para Aparecida. Estou indo para Aparecida? Mas você está louco? Olha a posição. Você vai demorar meses para chegar, 3 meses, né? Ele demorou 1 ano para chegar lá. E aí, muito bem, aí vai embora o caminhão e tal, ele continua o caminho, e aí passa um tempo, ele está lá na estrada andando, e um jornalista, ele passava ali nessa estrada para trabalhar de manhã e de noite, e um dia ele parou para conversar com o Lorival, para saber o que ele estava fazendo, e aí ele falou que estava indo para Aparecida. E aí ele já ficou assim impressionado bom, já espalhou isso, né, para os meios de comunicação, e os meios de comunicação já começaram a saber da história do Lorival. No dia seguinte, apareceu um helicóptero, um cineasta já querendo fazer uma filmagem com o Lorival, né? E aí ele fez, parece, essa filmagem e tal, e, bom, continuou o seu caminho, e aí, acho que já perto de São Paulo, eu não saberia agora dizer exatamente, mas a Hebe Camargo apareceu, né, e levou uma cadeira de rodas nova para ele. Ficou sabendo que ele estava precisando de uma nova cadeira de rodas, porque a dele já estava detonada, e aí levou uma cadeira de rodas para ele. Não aceitou tirar fotografias, porque ela falou assim: não, isso aqui é uma coisa entre você e Deus, entre nós e Deus aqui, eu não quero que ninguém saiba.
E ele até hoje é muito agradecido por isso, por esse gesto aí da Hebe Camargo na altura. Bom, aí ele, na cidade de São Paulo, ele vai ter que pegar a Marginal, imagina só, Marginal, não tem como fugir da Marginal. E quando ele está chegando lá na Marginal, vem uma viatura da polícia e começa a conversar com ele. E aí, Lorival, como é que você vai fazer agora? Né? Você vai pegar a Marginal? Né? Aí eu falei, não sei, né, o que eu vou fazer e tal. E aí falaram para ele, não, pode vir que a gente... E aí o que aconteceu? O pessoal já sabia, né, da história dele e já tinham preparado tudo. Tinham batedores de motocicleta, tinha viaturas da polícia e tal, e deixaram uma faixa para ele, né, para ele cruzar a Marginal inteira. Aí cruzou a Marginal e tal, ele foi indo, e aí ele conta que na região de Guarulhos, ele começou a sentir o primeiro espasmo, né? Começou a ter os primeiros movimentos da perna, e que acho que foi um policial que falou para ele, enquanto ele estava dormindo, ele percebeu esse movimento na perna do Lorival. E aí o Lorival continuou andando de cadeira de rodas. Ele, na última vez que eu falei com ele, porque ele tem muitos detalhes, né? Eu tô querendo fazer um programa com ele, vamos dizer assim, de horas e horas contando detalhe por detalhe como é que foi tudo isso, né? E aí ele falou na última vez que na região de Arujá tem uma serra, então ele começou a descer essa serra e aí a cadeira de rodas estava descendo rápido, ele perdeu um pouco o controle e o braço dele bateu na perna. E aí ele se deu conta que estava sentindo a perna, né? Estava começando a sentir a perna. E ele começou a palpar a perna e foi vendo que estava sentindo até a região do joelho, né? E aí ele conta que a partir desse momento, ele foi se desfazendo das coisas que ele já não precisava mais, porque ele estava usando fralda, por exemplo, né? Então já tinha sensibilidade nessa região, já não precisava mais de fralda. Então ele diz que ele foi pendurando as coisas na cadeira de rodas. Então ele já pendurou a fralda na cadeira de rodas, a sonda, ele estava usando uma sonda também, pendurou na cadeira de rodas, continuou o caminho dele, e aí ele começou a perceber que começou a regenerar a perna dele, os músculos. Então começou a sentir já do joelho para baixo, e como foi regenerando, e ele usava cintas para prender a perna na cadeira de rodas, né? E a perna era só pele e osso, pele e osso. Mas aí começou a regenerar e apertar, e ele teve que tirar aqueles cintos e também começou a pendurar os cintos, né? Acho que eram vários cintos, e foi pendurando os cintos na cadeira de rodas, e aí foi até que ele chegou em Aparecida, e ele decidiu chegar lá de madrugada, porque ele já sabia que era já conhecido, né? Então ele não queria se encontrar com jornalista, com meios de comunicação, nada disso. Então ele chega lá por volta de umas 5 horas da madrugada, só que na hora de subir o estacionamento, né, que é uma subida assim, ele não estava conseguindo. E aí uma caminhonete ajudou ele, um cara de uma caminhonete, só que o cara da caminhonete já olhou para ele e falou: "E aí, Lorival, tá tudo bem com você?" E ele falou: "Bom, como é que você sabe meu nome, né?" "Não, você é conhecido, sou conhecido." "Puxa vida, eu estou vindo aqui de madrugada porque eu não quero ver as pessoas." "Lorival, tá todo mundo aí já, já tá todo mundo esperando." E aí, inclusive, está o cardeal esperando ele, Dom Aloysio Loscheider, e ele já sabia de toda a história, o cardeal já tinha falado com os médicos dele, já sabia tudo o que estava acontecendo, e aí o Lorival, no ímpeto, em frente à imagem de Nossa Senhora Aparecida, já tentou ficar de pé. Só que aí, acho que ele estava fraco, né? Porque não precisa toda uma fisioterapia, vamos dizer assim, né? Para voltar a andar normalmente. Então, mas aí ele caiu e bateu o nariz no corrimão que tem ali, né? Em frente, aí, quando você está passando em frente, tem um corredor e tem um corrimão. Ele bateu o nariz ali, começou a sangrar, foi socorrido e tal. E aí o cardeal falou para ele: "Bom, vamos rezar um rosário, né? Vamos fazer as coisas direitinho aqui." Aí rezaram um rosário, aí terminou, o cardeal falou assim: "Lorival, fica de pé, vamos ver se você consegue." Aí ele ficou de pé. "Dá um passo." Deu um passo. "Dá outro." Deu outro. E aí já viu que ele estava já andando, né? E aí ele falou que ia começar toda uma bateria de exames,
exaustivos para realmente ver se foi milagre, comprovar e tudo isso, né? E aí começou uma bateria de exames que durou 6 meses. Eles iam dizendo onde que ele tinha que fazer o exame, em várias cidades do interior, São Paulo e tal. E aí depois de uns meses ele foi chamado lá na Cúria e foi aprovado pela Santa Sé. E agora você vai ter que assinar uns papéis aqui. E ele teve que assinar e falava assim, olha, era um calhamaço assim, que parecia umas 500 páginas que eu tive que assinar de papel aqui para, né, dar testemunho disso. E uma coisa interessante também que ele fala é que na hora que ele saiu do santuário, se eu não me engano, ele saiu já caminhando. Eu preciso tirar depois essa dúvida com ele. E nessa hora ele disse que ele sentiu uma queimação absurda na coluna. E ele começou a gritar, caiu no chão. E aí foi socorrido, levaram ele para o pronto-socorro, tiraram uma chapa da coluna, e aí já viram que a coluna estava totalmente restituída, né? Aquela quarta vértebra se regenerou, e a quinta, que estava destruída, estava lá, como se não tivesse acontecido nada, né? E aí começou a andar normalmente. E aí depois tem a história agora mais atual, que, enfim, depois eu já conto numa outra ocasião. Se vocês querem, ele acabou de me mandar, porque o Lorival ele saiu na segunda-feira agora e foi para Aparecida de cadeira de rodas, né? E ele chegou ontem no santuário, todo feliz e tal. Então, deixa eu ver aqui, que ele me mandou alguma foto aqui, deixa eu ver se tem aqui. Nossa, ele mandou 30 fotos. Acho que ele mandou... Essas fotos aqui são... Deixa eu ver aqui. Aqui. Isso aqui é lá na estrada, né? Ele falou com a polícia, tudo como é que ele ia ter que fazer essa romaria. Falaram que ele tinha que usar capacete e a máscara, né? Então aqui para a foto provavelmente ele tirou. É isso, Paulo. Vamos rodando. Vamos aí. Descendo, sem devagar, vamos rodando. E vai ver, lá a gente vai chegar. Se Deus quiser, e Nossa Senhora Aparecida. Nós está lá. Um abraço. Essa foto é recente, né? 35ª Romaria, hein? 35º ano seguido que ele vai para Aparecida fazer a Romaria. Em agradecimento, né? Bom, desde a primeira... Isso aqui já são... Padre, hoje em dia ele está na cadeira de roda? Ele não tem as duas pernas agora, né? Pois é, porque aconteceu um novo acidente, uma coisa, enfim, incrível, né? Como é que... O que Deus, né? O que Deus está querendo dele, né? Porque ele sofreu um acidente em 2018. Sim. Ele caiu de uma torre de celular. Ele estava fazendo a manutenção da câmera de uma câmera que tinha em cima dessa torre aí, e essa torre caiu. Começou a soltar os parafusos, ele caiu de 20 metros em cima de um caminhão. E aí batendo as pernas na lateral do caminhão. E aí a perna esquerda já foi totalmente destruída, assim. E aí teve que amputar, e a direita estava tentando aguentar e ver se dava para ainda, enfim, ter salvação aí. Mas agora faz um mês atrás, o médico falou que já não tinha mais solução e amputou a perna direita também. Então agora está numa situação de... ele foi despejado da casa dele, porque ele não está trabalhando, né? Mais pandemia, tudo isso. Sem as pernas, ele não está podendo trabalhar. E aí, então, nós fizemos uma vaquinha para ajudá-lo.
E agora vamos começar, quem sabe hoje, uma nova campanha aí para arrecadar um dinheiro para ele poder, pelo menos enquanto não consegue um emprego, né? Conseguir manter aí Sim, a sua vida. Mas olha, sim. Nossa Senhora é poderosa. Nossa Senhora é poderosa. Amanhã eu vou colocar uma postagem nas minhas reflexões aí que eu mando toda segunda-feira, contando de outras coisas de Nossa Senhora Aparecida, assim, muito bacana. Então, para Padre, vocês quiserem ver. Fala, Márcia. onde que a gente pega esse artigo que o senhor conta toda essa primeira história de Nossa Senhora Aparecida, da Princesa Isabel, tudo isso aí que o senhor contou bem no comecinho? Posso colocar aí no grupo. Isso aí foram pesquisas que eu fui fazendo e juntei num arquivo, né? Essas Então, informações. coloca o grupinho fazendo. Tá bom? Vou colocá-la. Que mais? Ô, padre, eu cheguei atrasada, né? São 3 milagres vivos de Nossa Senhora Aparecida, certo? De pessoas que estão vivas? O Lorival é o terceiro ou não? Como que é? Não, o Ou não? Lorival é o terceiro milagre aprovado pela Santa Sé. Aprovado. E por quê? Tá. Porque, por exemplo, esse do Daniel é interessante, é mais louco ainda do que o do Lorival, né? Você imagina, Uhum. a cabeça dele foi esmagada e ele saiu vivo como se tivesse acontecido nada, né? Não é verdade? Então, só que esse aí é muito difícil de você comprovar Aprovar. cientificamente. Então, Ah, determinados milagres são mais fáceis de você comprovar. Por exemplo, o Lorival ele tinha todos os laudos médicos, os exames, né, que foram tirados, né, desde antes, quando ele tinha, antes sofreu acidente, depois sofreu acidente e depois que teve o milagre, né? Então, aí você fala, ó, aconteceu isso, depois aconteceu isso, não tem explicação. Isso aqui é milagre. Não tem como uma pessoa andar com uma vértebra moída. Não tem. eu achei que o Daniel era aprovado também. Então, são 3 aprovados. Eu ia falar, Daniel, Lorival, qual que é o terceiro? Não. Mas então, O são outros primeiro, 2 ainda. o primeiro foi de um escravo, na época da escravatura. Né? Ah, tá bom. Que agora eu não lembro exatamente como foi. O segundo também não estou lembrando muito. Esse livro, Milagres, é muito bacana. Vale a pena vocês comprarem e lerem, porque tem cada história assim incrível, né? Não sei se vocês lembram, só para terminar, a história de naquele período, uns anos atrás, que estava tendo desabamentos lá em Petrópolis e Teresópolis, né? Muita chuva, né? Um período de muita chuva. Então, tinha um senhor que estava construindo a sua casa ali, naquela região. E aí começou a chover, ele ficou com muito medo e ele decidiu ir lá para o carro dele, que estava dentro de um galpão, para se proteger, né? E no painel do carro tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma figurinha de Nossa Senhora Aparecida, né? E aí ele estava lá e de repente ouviu um estrondo absurdo. Ele ficou apavorado, segurou, pegou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, colocou na mão e falou assim: Minha Nossa Senhora, não. Né? Minha Nossa Senhora, não. Minha Nossa Senhora, me ajuda, me ajuda. Nessa hora, ele ouviu uma voz dizendo assim: vai para o banco do lado direito. Né? E ele mudou de posição. Um segundo depois, o carro foi soterrado por terra, escombros de prédio que foi destruído e tal. E só ficou o lado dele intacto, o resto foi amassado, né? E ficou o lado dele. Só que aí também teve o problema dele, estava lá e estava soterrado, né? Então, e o ar foi acabando. Só que, ao mesmo tempo, Nossa Senhora deve ter movido o sogro dele, né, lembra, falando assim, puxa, onde é que está fulano, meu genro, não sei o que e tal. E aí falou, puxa, deve estar dentro do carro, vamos lá atrás, eu não sei o que. Aí chamou gente, pegou pá. E aí, quando ele já estava quase morrendo, né, chegaram onde ele estava e tiraram ele. E ele ficou segurando e foi falando assim: minha mãe me salvou, não deixou, nem saiu uma gota de sangue, nem caiu uma gota da minha mãe. E ele tinha perdido a mãe uns anos atrás e ele se apegou à Nossa Senhora.
né? Então, foi por isso que ele tinha uma devoção muito grande à Nossa Senhora e sempre estava com ela lá no painel do carro e tal, né? E diz que ele conseguiu só abrir a mão depois de 1 hora. Ele não conseguia abrir a mão, não conseguia até depois de 1 hora que ele conseguiu abrir a mão e Nossa Senhora lá dentro dele, dentro da mão. Muito bacana, né? Muito Então, legal. para aumentar a nossa fé e pedir ajuda à Nossa Senhora, recorrer a ela, né, que ela é mãe, é o que ela mais quer nos ajudar, e ela faz o que ela quer. Por quê? Porque ela é mãe de Deus. E ela pede para o seu filho, e o filho obedece, porque ela é mãe. Ela é mãe. Então, tá bom, tem que terminar, e até a próxima, tá bom? Tudo de bom. Tchau, tchau.